O CHN é um complexo hospitalar localizado bem no coração de Niterói. Conta com 6 unidades, sendo 5 para atendimento assistencial. Em meio à pandemia do novo coronavírus, algumas medidas de prevenção e proteção foram adotadas para reforçar ainda mais a segurança. As unidades 2, 3, 4 e 5 são voltadas para atendimento de todas as nossas especialidades. Já a unidade 1 recebe pacientes com sintomas respiratórios. CHN, Complexo Hospitalar de Niterói. Excelência médica centrada em você. O Brasil é a nossa fonte de inspiração. E os brasileiros, os grandes personagens das histórias que contamos todos os dias, de todos os cantos do país. Existimos para transformar realidades, para ajudar a fazer as perguntas certas com inteligência e distribuir conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias. Cobrimos, reverberamos. Tudo para chegar na intimidade de cada história. Histórias que nos revelam, nos aproximam e nos mudam. Investigamos acontecimentos relevantes com detalhamento. Analisamos as diversas faces que compõem todo e qualquer fato. Alcance com profundidade e responsabilidade. Como fazemos? Com diálogo, informação e opinião forte, respeitando a de cada um, refletindo a diversidade que nos faz brasileiros. Somos um canal de troca e interatividade. Saber primeiro, entender melhor. Criar juntos conteúdo para todas as audiências. Nosso propósito é fortalecer a sociedade democrática com jornalismo confiável. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. Ajudamos a transformar o Brasil porque nossas histórias mexem com as pessoas. E não é isso que fazem as boas histórias? Somos agentes de mudança e mudamos junto com o país que traduzimos. Inovação é cotidiana. Estamos todos conectados. Somos Brasil. Somos o nosso ontem, o hoje. E estamos comprometidos com o nosso amanhã. Somos Globo. Boa tarde, eu sou Ana Cláudia Guimarães, colunista do jornal O Globo, e estamos aqui começando esse encontro com o tema O Papel do Hospital em Tempos de Pandemia. Essa live é uma organização, uma realização do Globo Niterói com CHN, o Complexo Hospitalar de Niterói, com oferecimento do Prêmio Sou de Niterói, que vai ao ar no dia 28, não percam. Para conversarmos aqui sobre esse tema tão delicado que está afetando tanto a vida da gente, eu estou aqui com o doutor Moisés Damasceno, que é diretor e gestor médico do CTI adulto do CHN, e o doutor Alberto Chebabo, o grande infectologista, gerente médico da DASA. E eu queria começar com você, doutor Moisés, já que o senhor está aí na frente da batalha, não que o doutor Chebabo não esteja, está também, mas o senhor está aí, inclusive nesse momento, perguntando, porque muitas pessoas têm ido ao hospital e têm atrapalhado, interferindo no processo de trabalho dos médicos, achando que estão com Covid por qualquer motivo. Qual seria a sua indicação? Qual é a hora da gente ir ao hospital? Bom, boa tarde, Ana, boa tarde, Chebabo, boa tarde a todos aí. Antes de mais nada, só para esclarecer que eu estou no hospital, mas estou aqui num ambiente absolutamente isolado, a máscara está do meu lado, mas vou me permitir aqui, por não ter ninguém, poder falar sem ela, para poder até me comunicar um pouco melhor com você que está aí do outro lado. Obrigada. Essa sua pergunta é absolutamente pertinente, Ana. A gente está passando novamente por um momento, eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir mais ao longo aqui do nosso papo, mas, novamente, as pessoas começam a ficar, de alguma forma, preocupadas e procuram, muitas vezes, o hospital de uma maneira precipitada. Nós, lá atrás,
lá no início da pandemia, houve uma recomendação de procurar que as pessoas fossem ao hospital quando tivessem literalmente sentindo a falta de ar, e não apenas a questão da gripe, vamos colocar assim, das manifestações de gripe, né? Isso mudou um pouco ao longo desses meses, à medida em que nós tomamos mais conhecimento da doença e passamos a entender que muitas vezes, quando a pessoa já vem com a falta de ar, muitas vezes ela já tem um acometimento do pulmão, que é o órgão mais acometido na maior parte dos pacientes, já vem com um grau de acometimento bastante ruim e que quase sempre acaba determinando a internação desses pacientes, seja na enfermaria, no quarto, seja no CTI. Hoje isso mudou um pouco, na realidade a gente tem que levar em conta alguns fatores. As pessoas, por exemplo, de maior idade, as pessoas que têm algum tipo de doença já pré-existente, diabetes é um exemplo que eu vou ficar nele por enquanto, situações que de alguma forma interfiram na condição de imunidade do paciente. Se essas pessoas têm suspeita e não têm médico particular, porque aquelas que têm o seu médico, o ideal é que elas ligar para tenham contato, né, com o seu médico, exato. E aí o próprio médico que conheceu o paciente, ele sabe orientar. Agora, aquelas que não têm, quando estão diante dessa situação de febre, e aí o que eu vou pontuar, o Chebabo pode até depois complementar, mas as situações de febre mantida, um mal-estar bastante importante. Nem todo mundo, alguns estão comprando um oxímetro que vê a taxa de oxigênio, mas eu sei que a grande maioria não tem, então não vou levar em conta esse parâmetro. E que estão com uma frequência respiratória, respirando com alguma dificuldade, referindo o cansaço, essas pessoas, sendo de grupo de risco, acho prudente elas irem ao hospital. Os jovens, muitas vezes, têm procurado o hospital, e aí eu estou falando a faixa de 20 anos, 25, 30, a boa parte, a grande maioria dos jovens que são rígidos, não têm doença, eles, de uma forma geral, têm um curso bom. Talvez esses não devessem procurar as emergências. Mas essa é uma decisão que eu confesso, é muito de caso a caso. O ideal é que você pudesse ter um médico. Eu mesmo tenho sido procurado por muitos amigos, sem que eu seja médico deles, e eu tenho dado alguma orientação. E eu quero acreditar que muitos médicos estão um pouco imbuídos desse papel, de tentar orientar um pouco nessa linha aí do que eu acabei de te passar. Doutor Chebabo, o senhor concorda com isso? O senhor tem algo mais para falar sobre essa ida precoce ao hospital? Bom, boa tarde primeiro, Ana Cláudia, boa tarde, Moisés, boa tarde a todos. É exatamente isso que o Moisés falou agora, né? A gente antigamente falava, só procure quando tiver falta de ar, e a gente foi aprendendo os mecanismos da doença, uma doença nova, né? E a gente foi vendo que, na realidade, a gente precisaria atender de alguma forma mais precocemente alguns pacientes, né? Principalmente aqueles com maior risco de complicação. Uma das dicas que eu tenho falado para o paciente, claro, se a gente tem um oxímetro à disposição, é muito mais fácil, peço para avaliar o oxímetro, mas isso não é uma coisa que todas as pessoas têm à disposição, têm à mão. Então, assim, aquelas pessoas que estão evoluindo com tosse, principalmente tosse, aquela tosse que começa a incomodar, essas devem procurar o hospital, né? A tosse é um parâmetro, né, que mostra que há algum acometimento, pode às vezes não ter nenhum acometimento pulmonar, mas existe uma possibilidade de ter um acometimento pulmonar. Agora, aqueles que têm um quadro leve, né, às vezes só com febre, só com dor no corpo, cansaço e tal, esses, de alguma forma, pode esperar. Se esse quadro evolui com alguma coisa diferente, principalmente com a questão da tosse, né, se a tosse começa a aparecer, eu acho que vale a pena procurar atendimento médico, ou, como o Moisés falou, se você tiver um médico particular, né, entre em contato com o seu médico, né, peça uma orientação, mas aqueles que não têm essa possibilidade, e aí sim devem procurar o hospital. Deixa eu dar uma de advogada do diabo aqui, porque a Covid não tem muito, pelo menos é o que a gente escuta, pode ser lenda, mas que não tem muito um padrão, né? Que tem pessoas que têm Covid e não sentem nada disso, sentem dor de barriga, ou sentem... Então, eu acho que isso é que está apavorando a população, porque você não sabe qual é o sintoma. Quer dizer, em geral, o sintoma é tosse, falta de ar, perda... Não é isso? Perda do paladar, do olfato. Mas
Tem jovens, tem muitos jovens, pelo menos aqui em Niterói, que eu tenho visto, que são amigos dos meus filhos, que são adolescentes, que estão contraindo a Covid. Estão tranquilos em casa, sem nenhum problema. Esses jovens devem continuar em casa, então, com o seu médico. Ana, deixa eu falar assim, eu vou contar para vocês assim, o que eu tenho feito. Necessariamente não é o correto, assim, porque eu tenho que assumir que o meu expertise é dentro da UTI, com os doentes graves, propriamente dito. Mas é como eu conversei hoje com alguns colegas médicos. Sua vida dentro do CTI é um grande médico. Eu sei, mas a gente, o Chebabo sabe disso melhor até do que eu, acho que todos nós médicos estamos obrigados a conhecer um pouco dessa doença, porque nenhum de nós está isento de ser questionado sobre o assunto. E a população olha para nós, não quer saber a especialidade, nós somos médicos e ponto. E é assim que eu acho até que tem que ser olhado. Eu tenho, os meus amigos, né, o que eu tenho colocado para eles, e aí você falou a questão do padrão. Existem alguns padrões. Então, por exemplo, nesse exato momento, qualquer pessoa que tem qualquer manifestação de gripe, a gente tem que colocar como uma possibilidade de diagnóstico ser Covid. Isso, assim, é o ponto de partida. O que eu procuro usar com as pessoas é, primeiro, uma coisa que é muito importante, é que a pessoa consiga tentar determinar quando foi que começou tudo. Por que é importante a cronologia? Tem duas coisas, eu estou falando do cronologia, mas deixa eu voltar. A primeira coisa é saber se a pessoa teve contato com alguém com suspeita ou já com resultado positivo. Porque se teve contato, a gente já tem que ligar aí um sinal amarelo. Que aquela manifestação, que pode ser uma gripe boba, possa ser a Covid. Esse é o primeiro passo. O segundo é tentar estabelecer uma relação temporal. Então, quando as pessoas me contam, eu estou com coriza, estou com febre, estou com muita dor no corpo, que é uma coisa que muitos têm reportado e tal, eu falo, tudo bem, mas você teve contato com alguém? Foi em algum local que você se expôs a pessoas que você não conhece? Aí, se a pessoa diz sim ou não, eu vou usar isso como referência. E o segundo ponto é quando começou isso. Existe um padrão de tempo, o Chebabo conhece isso melhor do que eu, provavelmente, até pela área dele, mas assim, a gente parte do princípio do contato com uma pessoa que possivelmente está ou está doente, até a primeira manifestação de sintoma, vai de 2 a 4 dias, aí, em média, em alguns 5, mas eu particularmente uso de 2 a 4. A partir daí, essa pessoa tem a manifestação. Normalmente, as manifestações que trazem para o hospital, e aí o Chebabo lembrou muito bem da tosse, da importância da tosse, elas às vezes não são manifestações iniciais. Elas são manifestações que vão aparecer depois do quarto, quinto dia que a pessoa está sintomática. Para nós da UTI, a gente tem uma preocupação muito grande do 8º ao 12º dia de manifestação da pessoa. Porque a literatura tem mostrado que é normalmente nessa faixa de tempo que a pessoa fica pior. Ela piora a falta de ar se ela tiver, ela piora a tosse, todas as manifestações tendem a piorar e ela tende a ficar mais grave, as que ficam grave, obviamente. Então, eu vou acompanhando, e aí, essa pessoa, por exemplo, se for jovem, ou se está só com essas manifestações, eu falo que não precisa ir para o hospital, não precisa tomar nada, hidratação, repouso e alimentação. E eu bato muito na tecla do repouso porque muitos referem um cansaço, que não sabem muito bem explicar. A gente tem visto, inclusive, depois de dar alta para determinados pacientes, inclusive aqueles que não passaram por UTI, eles ainda ficam com cansaço por um bom período. Alguns colegas aqui continuam acompanhando esses pacientes. Então, hoje eu tenho um amigo que é um esportista, ele é um atleta, e a manifestação dele, além da febre e da tosse, foi ele dizer, Moisés, eu não consigo fazer coisas básicas que eu estava fazendo, eu fico cansado. Ele pratica yoga, por exemplo, então ele tem a prática da respiração dele e tal, e isso é sutil, mas num caso como esse você acaba valorizando, porque a pessoa se conhece, é uma pessoa mais experiente, é uma pessoa de mais idade, não é um jovem, então a idade nessas horas às vezes joga a favor no sentido de que a pessoa conhece mais o corpo dela. Então, o padrão que você falou que de uma certa forma não tem é porque você pode ir do quase assintomático para aquele que tem tudo. Mas entre o assintomático e aquele que tem tudo, tem uma faixa de tempo aí
que para nós é muito importante ficar atento a ela. Então, em geral, quem procura o hospital procura depois do 5º, 6º dia de doença, em geral. Tem pessoas que acabam adoecendo de uma forma mais rápida. Então, a questão do tempo eu acho que é importante, sim. Esperar um pouco e se certificar, pelo que eu estou entendendo. Está conversando com o médico, esse é o cenário ideal. Infelizmente, boa parte talvez não tenha com quem conversar. E aí eu entendo a angústia de repente, acabar procurando o hospital. Nós entendemos essa angústia da população quando ela vai ao hospital, né? A gente não está criticando. O senhor sabe quantas pessoas, mais ou menos, que vão ao CHN e que não têm Covid por dia? Mais ou menos, assim, um chute. Olha só, é difícil dizer as que não têm. Eu vou te dar um número que, assim, dessa semana, né, que eu soube aqui. A gente normalmente vinha tendo aí um número de atendimentos na emergência adulto global, incluindo pacientes ortopédicos, pacientes clínicos, tudo. Esse número oscilava em torno de 100, 150. Essa semana teve um determinado dia que esse número bateu 400, sendo que dos 400, 200 eram Covid, eram suspeitas de Covid. Uma parte desses 200 ficou internada no hospital, uma parte foi liberada para casa e a gente depois vai procurar saber até que ponto confirmou ou não. Então, assim, dos que a gente suspeita, eu posso te dizer, eu não sei te dizer um número preciso, até porque eu não fico ali na emergência acompanhando isso. Mas eu te diria que mais de 70% confirma. Os que internam na UTI... em torno de 85% a 90% confirmam o diagnóstico positivo em algum momento da evolução. Ou seja, os que vão para a UTI, literalmente, a UTI, assim, a questão de fazer uma tomografia que acaba fazendo, a gente junta mais, essa coisa da gravidade, né? Tem uns padrões já mais bem estabelecidos, algumas alterações do exame de sangue. Em geral, a gente tem a história do contato, quase todos eles contam que tiveram ou que tem alguém na família, então isso tudo ajuda muito. Doutor Chebabo, o que mudou do início do tratamento para agora? Porque muitos falam, e eu acho que a população tem que escutar de pessoas como vocês, que são médicos, que são cientistas, que têm o saber, né, e que podem nos esclarecer sobre se essa é uma segunda onda ou o senhor acha que ainda é uma primeira? É o retorno da primeira? Então, assim, se a gente considerar... Eu tenho dito que essa discussão é uma discussão semântica, né? Porque, na realidade, a gente está vendo um aumento do número de casos. Isso é real, né? Se é uma primeira onda que está agora tendo um repique, ou se é uma segunda onda, né? Na realidade, isso não vai fazer diferença no final das contas. Mas, assim, se a gente discutir epidemiologicamente, da definição epidemiológica, isso, na realidade, não é uma segunda onda que a gente está vivendo no Brasil. A gente está vivendo agora... porque para você ter uma segunda onda, você tem que ter um controle da primeira onda. E a gente aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente nunca teve esse controle da primeira onda. O que a gente teve um aumento muito grande e depois um platô. E esse platô agora volta a subir, né? E esse platô nunca chegou a cair lá para próximo do zero. Diferente, por exemplo, do que a gente vê, por exemplo, em alguns países na Europa, né? Em que a gente teve um número muito grande de casos, por exemplo, Itália, Espanha. Depois houve um controle com uma taxa de transmissão muito baixa, né? E aí agora, de novo, um aumento, e isso sim caracteriza uma segunda onda. A gente está muito mais parecido com o que a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, que também nunca conseguiu ter um controle adequado e que agora está vendo um número muito, muito grande de casos acontecendo lá como um repique da primeira onda. Mas o que a gente está vendo aqui no Brasil, e especificamente aqui no Rio de Janeiro, é um aumento do número de casos importante agora, né? E o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu é que, primeiro, essa questão do acompanhamento precoce, né? Principalmente naqueles casos, e nesses casos que a gente tem uma maior chance de complicação, né? É importante a gente entender que 80% das pessoas vão evoluir bem, vão evoluir sem nenhum tipo de complicação, com um quadro como se fosse uma síndrome gripal, sem nenhuma manifestação grave da doença, e alguns, inclusive, em torno de 30% desse pessoal todo, vai evoluir de forma assintomática, ou muito pouco sintomática. O problema é a gente separar quem são esses 20% que vão precisar de um atendimento mais de perto, atendimento médico mais especializado, e quem são aqueles 5% que vão precisar internar em UTI.
Essa que é a grande dificuldade. E a gente vem aprendendo isso com o tempo. Então, esses sinais que a gente tem visto, né? Aqueles que têm como acompanhar a saturação, né? A de saturação ela é mais precoce, né? Do que a queixa clínica de falta de ar. A tosse é um parâmetro importante, não que todos que têm tosse vão evoluir de forma grave, vão evoluir com pneumonia, mas a tosse é um parâmetro importante naqueles que vão evoluir com pneumonia. Então a tosse deve chamar a atenção. Aqueles pacientes que começam a ter tosse, principalmente se essa tosse é muito incomodativa, a gente já sabe que esses pacientes têm uma chance maior de evoluir com maior gravidade, e esses devem ser vistos com mais atenção. A outra questão é tratamento, né? No começo a gente não sabia o que funcionava, o que não funcionava. Teve aquela história de cloroquina, teve história de vermectina, tem história de anita, de nitazoxanida e tal. Uma opção de medicações que foram tentadas e testadas, e algumas pessoas até utilizaram ou utilizam de forma empírica tal, no início da doença. Hoje, a gente já tem os estudos mostrando que nenhuma dessas medicações foi eficaz em mudar o curso da doença de uma doença leve para uma doença grave naqueles que vão evoluir para a doença grave. Então, hoje, a gente já tem bastante dados e dados robustos mostrando que essas medicações não funcionam, que não adianta prescrever essas medicações nem na fase precoce, nem na fase tardia, porque não tem resposta, né? Inclusive, o que funciona... Desculpa te interromper, porque a ivermectina é uma coisa que virou como a cloroquina, mas a cloroquina era um remédio mais difícil de ser encontrado. A ivermectina, não é? Isso, a ivermectina é uma das drogas que hoje virou moda, que tomou o lugar da cloroquina. Pois né? Mas é fácil de ser encontrada, né? Sim, é uma droga que é utilizada para outras manifestações e fácil de ser encontrada, é uma droga barata e tal. Mas ela não existe nenhum dado que mostre que ela funcione, que ela mude o curso. O que muda o curso, o que a gente sabe que muda o curso, é o uso de corticoides, e mesmo assim não é o uso de corticoides na fase aguda, na fase mais precoce, né, onde ele realmente não é necessário e pode até ser prejudicial. Mas é o uso do corticoide naqueles pacientes que começam a ter complicações pulmonares, onde começa a ter necessidade de suplementação de oxigênio. Nessa população, o corticoide é importante. E por isso que é importante que essa população procure precocemente o hospital, porque a gente vai conseguir tratar adequadamente, reduzir o corticoide. Que ele faz é diminuir a inflamação e reduzir a necessidade de oxigênio e, principalmente, reduzir a necessidade de intubação, né, de ventilação mecânica, de colocar esse paciente, que são os doentes que realmente têm um risco maior de mortalidade, que têm um risco maior de complicação. Então, se a gente consegue reduzir o número de pessoas que evoluem para essa fase, e o corticoide tem essa característica, o Moisés pode falar isso melhor, porque ele vê isso no CTI, né, dentro do ambiente hospitalar, o corticoide ele vai mudar o curso da doença. E ele mudou o curso da doença. A mortalidade hoje ela é menor, exatamente porque a gente aprendeu a usar o corticoide no momento certo, no momento adequado. E aprendeu também a reconhecer precocemente quem são aqueles pacientes que vão complicar e aqueles pacientes que vão evoluir de forma leve, de forma que não vão precisar de nenhum tipo de intervenção. Doutor Moisés, como ele falou essa questão da cortisona, eu queria que o senhor explicasse para muitas pessoas que estão vendo a gente, que são pessoas leigas, por que a cortisona, no início da Covid, pode prejudicar? Porque senão a gente vai ter uma avalanche aí de um tsunami de gente comprando cortisona e tomando. Então, por que no início, queria que o senhor explicasse isso para a gente que é leigo? Como o Chebabo já chamou a atenção, assim, o corticoide ele tem uma propriedade para diminuir parte dessa inflamação que acontece logo após o ataque do vírus. O vírus ataca o organismo, promove o organismo a se defender, provoca o organismo a se defender, e esse processo de defesa, ele cria o que a gente chama de uma reação inflamatória, que no caso é no pulmão, mas que muitas vezes acaba se espalhando pelo corpo, causando, inclusive, uma síndrome que vocês também ouvem falar muito, a história da septicemia, da sepse, né? Os casos de Covid grave, eles evoluem efetivamente com um quadro de sepse, uma sepse por vírus, que é plenamente possível, e esse processo inflamatório, o corticoide, ele tenta modular, ele tenta frear e ele até consegue.
Mas qual é o problema do corticoide? Assim, toda droga tem o seu par-efeito, né? Seja porque ou você faz demais, ou porque você faz na hora errada, ou mesmo fazendo na hora certa, dependendo do paciente, a resposta que o paciente tem à medicação muitas vezes é diferente. O corticoide, ele acaba interferindo nas células de defesa do corpo. Então, ele tende, de alguma maneira, como essa reação inflamatória, se ela for muito exagerada, ela prejudica. Muitos pacientes evoluem mal da pneumonia, ou pelo vírus da Covid, o SARS-CoV-2, porque essa resposta ela é tão exagerada que ela vai além da área do pulmão acometida. Então, se uma determinada parte do pulmão está acometida pelo vírus, quando o organismo começa a se preparar para defender, às vezes ele não consegue fazer com que a reação inflamatória fique localizada aonde está o vírus. E aí você tem uma reação inflamatória que afeta o pulmão inteiro a ponto do paciente precisar ser entubado, muito mais do que do oxigênio, precisar das máquinas para respirar por ele. Então o corticoide, quando ele é usado numa fase precoce, ele pode, de alguma maneira, frear o processo inflamatório, mas ele, ao interferir na imunidade do paciente, ele abre portas, por exemplo, para que outras infecções aconteçam nesse paciente. Um dos problemas dessas infecções virais, e aí se a gente for falar da gripe, da influenza, né, uma das preocupações que todos nós temos com a população mais idosa, né, que a gente pede para vacinar contra a pneumonia, pede para vacinar, é porque às vezes esses pacientes têm o vírus, né, eles fazem uma reação inflamatória ao vírus, eles de alguma forma melhoram, mas esse processo que aconteceu de combater o vírus, ele ajuda a destruir determinadas respostas e defesas do paciente, e aí uma bactéria vem e faz uma infecção posterior. É o que a gente chama de infecção secundária. O problema maior que a gente viu nesses meses de pandemia e que deve continuar existindo, mas em menor grau, devido ao conhecimento acumulado, é que muitos pacientes conseguiram ser tratados pela Covid, mas eles não conseguiam se recuperar de forma suficiente para, por exemplo, sair da máquina. Porque muitos ainda ficam ali, de alguma maneira, precisando da máquina para respirar. E nessa fase que eles ficam, acaba vindo uma infecção secundária, uma bactéria, porque o pulmão está vulnerável, né? Ele muitas vezes tomou corticoide, e lá atrás a gente também fez corticoide, o mundo inteiro fez corticoide, em doses, inclusive, maiores das que estão preconizadas agora, e a gente tem que assumir que o mundo perdeu muitos pacientes por infecções secundárias, mas estamos vivendo uma doença que ninguém conhecia. Então, assim, pode ser um pouco impactante, mas é fato que estamos todos nós aprendendo, e nesse caminho de aprendizagem, a gente pode muitas vezes dar algumas escorregadas, como a ciência tem dado e como a medicina tem dado, mas o corticoide, como o Chebabo chamou a atenção, tem que ser para quem precisa de oxigênio e tem que ser para quem vai internar. Porque na hora que você pesa risco-benefício para esse paciente, o benefício é sempre maior. Agora, aquele que tomar corticoide sem essas indicações, ele vai correr muito mais risco do que se ele estivesse, por exemplo, realmente tendo esses problemas. Tem que ser na hora certa, né? Hora certa e no local certo também. Porque não adianta fazer isso em casa. Fazer em casa também é algo... Se não tiver um médico orientando, isso é outro ponto importante, né? A gente no Brasil consegue comprar muitas medicações sem prescrição médica. Corticoide acaba sendo muitas vezes uma delas que muita gente consegue. Corticoide na situação da Covid tem que ter prescrição médica, tem que ter orientação médica, né? Porque isso acaba sendo um erro da nossa parte. A gente pode melhorar o quadro, de repente, da virose, que na realidade não vamos ser nós que vamos melhorar, não. A virose vai se responder sozinha. Mas aquele corticoide ali na frente pode criar um problema maior para esse paciente. Tá, obrigada, doutor Moisés. Doutor Chebabo, deixa eu voltar aqui para o senhor para perguntar o que a sociedade pode fazer em defesa dela mesma, né? O que a pessoa pode, além de todas essas dicas que ficam passando o tempo inteiro, use máscara, lave as mãos...
eu vejo ainda que tem gente que não faz de forma correta, né? Sai de luva e encosta no carrinho do supermercado, encosta a luva no rosto. Queria saber o que o senhor acha que a gente pode fazer para que diminua o risco da contaminação. Bom, a primeira questão é essa, né? Usar máscara, né? Aumentar a frequência de higienização das mãos com álcool, né? Álcool gel ou álcool líquido mesmo, tal. E distanciamento social, né? O distanciamento, isolamento, evitar aglomerações, né? Essa questão do uso de luva, por exemplo, eu não recomendo o uso de luva, porque a luva ela funciona exatamente como a mão, né? A pessoa, às vezes, ela acha que está de luva, ela está protegida porque a luva é um escudo protetor, e a luva não tem essa capacidade de escudo protetor. E aí ela acha que, estando de luva, ela pode tocar no rosto, botar a mão em tudo, depois tocar, mas ela vai contaminar a luva da mesma maneira que ela contamina a mão. Então é muito mais importante, ao invés de usar a luva, usar o álcool. Ou seja, se você achou que se você tocou em algum local que você acha que pode ter contaminado a sua mão, o mais importante é higienizar as mãos. Porque o vírus na sua mão, ele não vai te contaminar. Mas se você pegar essa mão suja, colocar a mão no olho, na boca, no nariz, né, aí sim ele vai entrar, porque ele entra pela mucosa, né? Então o mais importante é evitar que essa mão, de alguma maneira, toque no seu rosto com uma possibilidade de estar contaminada. E por isso o álcool é tão importante. E a outra questão que a população pode muito ajudar é evitar essas aglomerações que não são essenciais, né? É óbvio que eu não estou falando para as pessoas ficarem em casa o dia inteiro sem trabalhar, sem fazer nada. Mas ir numa boate, ir num bar com um número enorme de pessoas, ir numa festa, ir em qualquer local onde você tem uma aglomeração enorme de pessoas sem uma necessidade real de estar ali, é óbvio que todo mundo gosta de atividades recreativas, de ir para locais importantes, mas nesse momento, essa é uma caixa de ressonância para a transmissão do vírus, né? Então, quanto mais a gente conseguir evitar esse tipo de aglomeração, menor essa transmissão, né? Então, isso é um recado que a gente tem que passar para a população. Não adianta a gente aumentar o número de leitos no hospital. Ele nunca vai ser suficiente para atender todo mundo se as pessoas não se protegerem, né? Então, agora, por exemplo, a rede privada está se mobilizando para aumentar, a rede pública está se mobilizando para abrir mais leitos, mas eu falado, não adianta fazer medidas de aumento de leitos se elas não vierem acompanhadas de medidas que diminuam a mobilidade, né, e a aglomeração das pessoas. Então, basicamente é isso. Medidas, exatamente. Uma campanha de educação grande. Doutor Chebabo, eu queria que o senhor relatasse algum caso de Covid que o senhor tenha atendido e que tenha chamado a atenção do senhor, que tenha sido um caso que te marcou e que te fez repensar nos procedimentos. Olha, o que a gente tem visto, né, na realidade, os casos que marcam a gente são aqueles casos onde a gente não espera que aquela pessoa tenha uma doença grave, que ela não tem nenhum fator de risco. Ontem a gente teve o falecimento de uma pessoa de 23 anos, que não tinha nenhum fator de risco, uma pessoa que não tinha obesidade, não tinha nenhuma doença prévia, não tinha absolutamente nada, né? 23 anos, jovem, saudável, e que evoluiu de forma grave, ficou 2 semanas num CTI, entubada, e faleceu, 23 anos. A gente teve o caso que todo mundo acabou ficando sabendo, porque foi aquele caso que foi o médico que faleceu, que estava no protocolo da Oxford, que acabou todo mundo sabendo o que aconteceu. Era um médico jovem que estava na linha de frente, né, do atendimento de Covid, sem nenhum fator de risco, e que evoluiu de forma grave. Ou seja, essa história de que a gente diz que quem é jovem vai ter doença, vai ter uma doença benigna, claro, a grande maioria dos jovens vai ter doença benigna. Mas existem algumas pessoas e a gente não consegue saber previamente quem vão ser aquelas pessoas que não têm nenhum fator de risco, não têm
nenhuma comorbidade, nenhuma obesidade, nada, e que vão evoluir de forma grave, né? E essas pessoas, provavelmente por uma predisposição genética, fazem doença grave, né? E com risco de ir para a ventilação mecânica, de serem entubadas, inclusive com risco de morte, como a gente tem visto aqui. E perder uma vida de uma pessoa, né, que não tem nenhuma doença, que não tem nenhum fator de risco, e essas pessoas são as mais difíceis da gente conseguir previamente saber que vão evoluir para doença grave, porque a expectativa é de que vai evoluir para uma doença normal. Você tem 23 anos, você não vai ter nada de grave e tal, e essa pessoa acaba evoluindo, né? Então, para mim, os casos que marcam, os casos que são mais... claro que toda a vida interessa, mas você ter uma pessoa de 20 e poucos anos, né, que se infecta, às vezes, de uma forma banal, né, porque foi numa festa, porque foi numa boate, porque se expôs, né, e evolui dessa forma, sempre marca muito, né? São os casos que a gente realmente acaba ficando mais... São mais doídos para a gente, né, que está na linha de frente. Eu sempre falo que a Covid, o problema é poucas pessoas, mais ou menos, a gente já tem muitas pessoas mortas, mas o problema é que parece uma roleta russa. Você nunca sabe como o seu organismo vai reagir. Esse caso dessa pessoa de 23 anos é dilacerante, né? E o senhor, doutor Moisés, algum caso... Eu soube que no CHN teve um professor de educação física, não foi? Que ficou internado muitos meses, ficou 3 meses internado, e saiu bem. Não chegou a tanto tempo, mas foi quase isso, uns 2 meses, mais ou menos. Assim, aqui no CHN, você estava perguntando aí para o Shebab, eu estava aqui pensando. Mas antes de responder a sua pergunta, deixa eu só complementar uma informação que eu acho que vocês vão achar pertinente, por favor, que é a questão do uso da máscara. As pessoas têm que entender que usar a máscara é colocar a máscara assim, tá? Tampar aqui. Não é colocar a máscara aqui, como eu tô cansado de ver gente na rua andando assim com a máscara. E aí diz, eu uso máscara. Me desculpa, não usa máscara. Um babador, um tipo de babador, mas não é máscara. Umas pessoas colocam aquela proteção que eu esqueci o nome e botam a máscara embaixo do nariz. É o tipo de máscara facial, o pessoal chama de face shield, né? Que até protege, mas essa é a máscara que todo mundo tem, máscara de pano, mas tem que estar aqui. Se tiver aqui com o nariz de fora, não está funcionando. Então, é só para chamar atenção que é usar a máscara mesmo, não é fingir que está usando, né? A questão dos casos, né? Como o Shebab falou, só para você ter uma ideia, a gente começou, o primeiro caso nosso foi no dia 17 de março, se não me engano. E nesses 6 meses, até o final de outubro, a gente andou fazendo um levantamento, a gente teve em torno de 600 internações na UTI, fora que teve no hospital, né? Então a gente teve muitos casos. Quando o Shebab chamou atenção para o jovem, é isso mesmo, o jovem ele assusta quando a gente vê o jovem grave, porque a gente fica com essa ilusão de que não é. E esse professor de educação física foi exatamente o que me veio à mente, porque ele foi um dos primeiros casos, né? Ele era um cara forte, né? Assim, um professor de educação física, muitas pessoas conhecidas e tal, ficou muito grave, foi entubado, ficou na ventilação, fez uma modalidade de tratamento que é deitar de bruço, né? E ficar respirando de bruço na cama por muito tempo, que é uma forma de melhorar a respiração do pulmão dentro do aparelho e que dá um grande trabalho para a equipe. Você fez um comentário, Shebab, que eu queria completar, que assim... para nós intensivistas, para nossa especialidade, não dá para negar que essa pandemia está sendo interessante porque ela está fazendo a população saber, entre aspas, da nossa existência. Porque normalmente quem nos conhece são muito mais os médicos do que a população em geral. Porque, se a gente analisar em termos de população, poucas pessoas vão à UTI, né? Então, as pessoas ainda associam muito UTI à morte, e isso já mudou muito. E essa história da pandemia fez o antigo ministro da Saúde falar da especialidade, falar da importância de ter pessoas com expertise para poder mexer nos aparelhos, para poder coordenar uma equipe. Pode parecer incrível para algumas pessoas, mas assim, na UTI o médico é muito importante, mas tão importante quanto o médico
é o enfermeiro, é o técnico, é o fisioterapeuta. Sem equipe, não sai. O que faz diferença, na minha opinião, e alguns colegas concordam, em termos de resultado, é você ter é o paciente ter conseguido internar dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma UTI, que tenha efetivamente um bom trabalho de equipe, uma boa liderança, processos bem desenhados. É por isso que, de alguma forma, a coisa está meio na crise. É como o Chebabo falou, vamos aumentar leito, vamos comprar respirador. O New York Times, domingo agora, tinha essa matéria. Tá um monte de respirador, um monte de ventilador parado nos Estados Unidos, porque está faltando gente que saiba mexer. E essas pessoas, muitas vezes, nem na área da saúde são adequadamente valorizadas. Então, o que hoje a pandemia está precisando da UTI, muitas outras doenças precisam. Só que dessa vez a sociedade inteira parou para olhar. Então, não dá para negar que teve um aspecto, entre aspas, positivo nesse aspecto, para chamar a atenção do quanto é importante uma UTI, do quanto é importante esses profissionais, do quanto é importante o infectologista, que é outra especialidade que é muito banalizada, que é muito pouco valorizada. As pessoas acham que qualquer um trata infecção. Entre aspas, trata. Mas tratar para valer, ter o conhecimento, todo esse conhecimento que todos nós estamos aprendendo de epidemiologia, né, de transmissibilidade. Então, assim, está sendo muito rico. O momento esse ano, apesar de todo o sofrimento, ele está sendo muito rico. E o que eu mais quero acreditar é que a sociedade, de uma forma geral, mas no Brasil em especial, consiga acordar para o quanto é importante ela se alfabetizar em saúde. Ela precisa ter noções básicas de como cuidar da própria saúde, de como prevenir doenças. Se isso acontecer, isso vai criar um bem-estar geral que a gente não tem dimensão. As pessoas vão procurar os médicos corretos, não vão entupir as emergências com problemas que podem ser resolvidos de uma forma mais tranquila. Então, responsáveis pela sua própria saúde, que eu vejo muita gente assumir, né, a saúde, né? A gente precisa, né, Ana, assim, eu acho que aí é uma opinião muito pessoal, a gente vive num país que tem um paternalismo muito grande, a gente está sempre olhando para quem está em cima e cobrando. É o diretor, é o chefe, é o gerente, é o secretário, mas a pergunta é, o que você está fazendo para ajudar? O que você está fazendo para ajudar? Todo mundo está envolvido, a pandemia está afetando a todos, do chefão a quem é subordinado total, do rico ao pobre. Estamos todos literalmente no mesmo barco. Agora, voltando aos participantes do barco, esse professor de educação física acabou tendo uma evolução boa, muita gente, né, ficou comovida, porque muita gente conhecia, e foi um dos primeiros casos, isso assustou muito a equipe de saúde. O Chebabo deve ter tido muito contato, porque muita gente, eu sei que procurou ele lá no fundão e tudo mais. Nós, pela primeira vez, né, assim, eu estou exercendo a medicina há 35 anos praticamente, foi a primeira vez que eu vi muitos, e eu também, ficarmos com medo. Todos nós tivemos medo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode espelhar muito esse medo para a população, mas isso é um fato. A gente chamava as pessoas para dar plantão porque estava precisando e a pessoa ficava sem graça de dizer, mas ela estava com medo, ou seja... Hoje, uma das diferenças para o passado é que a grande maioria da população da área de saúde já foi acometida, né? Eu mesmo tive o meu caso lá no início, né? E meus colegas... caso foi muito pesado? Não, ele não foi pesado não, Ana, mas eu fiquei bem paranoico. Porque quando a gente conhece essa história que eu falei do 10º dia, do 12º, quando eu estava chegando, hein, Chebabo, vou ver essa. Quando eu estava ali no 8º, 9º dia, eu troquei o dia pela noite, porque eu falava assim, eu vou dormir de dia, porque se eu piorar, minha esposa vai estar acordada, meu filho vai estar acordado, e eles vão me levar para o hospital, ou seja... Eu entrei numa coisa assim, quando você conhece, né, para nós profissionais que conhecemos, ficar doente é muito ruim, porque nós pensamos no pior pra gente, né? Então a gente fica muito amedrontado. Então assim, a minha não foi tão ruim, eu tive a possibilidade de medir a oximetria, ela chegou ali a 94, 95, 93 é que é um número que preocupa muito, né? E eu cheguei a ficar 1 ou 2 dias mais cansado, mas fiquei deitado o tempo inteiro. Atualizei um monte de minissérie, literatura, depois que a cabeça melhorou, né?
e voltei diferente para trabalhar. Eu não sei a experiência, mas alguns colegas com quem eu conversei, eu confesso que, assim, para mim a medicina passou a ter um outro significado depois que eu voltei. Porque eu vivi o outro lado literalmente, eu tento viver, né? Então eu me via ali como paciente, eu ficava brigando para alguns colegas, eu infernizei a vida de alguns amigos, né? E aí eu vi como é que é esse outro lado, né? Então, pessoalmente, eu posso dizer que eu de alguma forma me engrandeci um pouco com a situação que eu vivi, entendeu? Então, assim, foi engraçado, foi no momento, inicialmente foi engraçado é quando olha para trás, né? Exatamente. Hoje é fácil olhar, dar uma olhada e tal. Mas deixa eu só contar um caso rápido, que é o caso que eu acho mais simbólico aqui do que você pediu, que eu acho até engraçado, porque a gente aqui fez algumas lives durante a pandemia e teve uma live que eu consegui iniciar a live de dentro da UTI, para mostrar como é que era o ambiente da UTI, né? E aí eu conversei com um paciente que eu falei assim, olha, ele já estava bem, já tinha sido entubado, tinha melhorado e tal, era um cara comunicativo, depois mais à frente eu fui descobrir até que ele era um pastor, e aí eu fui conversar com ele e falei, olha, eu talvez venha aqui, eu estou fazendo uma matéria para poder divulgar a doença, divulgar e tal, eu talvez passe aqui pelo seu quarto e mostre você tem algum problema, pedi permissão e tal. Ele falou, não, doutor, faço questão, inclusive, de falar e tal. E ele ficou todo animado com a ideia e eu também fiquei animado. Eu falei, ninguém está esperando que eu vou mostrar um paciente falar, né, numa live técnica, vamos dizer assim, né? E aí a live começou e tal, e eu passei pela UTI e tal, mas quando eu fui chegar no quarto dele, o sinal do Wi-Fi não era muito bom, porque eu estava com um celular, né? E aí ficou caindo toda hora. E aí era pelo Instagram e tal, então se cair, acabou, né? E aí eu tive que passar direto, né? Então eu falei assim com o enfermeiro, olha, avisa lá que eu não vou poder. E aí eu fui, terminei, contei a história desse paciente, né, que tinha perdido o pai e a mãe pela Covid, e que tinha passado por um hospital diferente do nosso e que ele foi, pelo que eu entendi, né, é difícil julgar os outros ambientes, né, mas pelo que eu entendi, ele foi no momento ainda antes desse período, quem o atendeu entendeu que ele estava relativamente bem, mandou ele para casa, mas sem muita orientação, no sentido de que ele ainda podia vir a piorar e tal. E 2 dias depois ele piora muito, e ao invés dele voltar nesse hospital, que ele acabou não tendo confiança, ele acabou vindo para a gente. E aí acabou internando, e aí internou grave, ele estava nesse 8º, 9º dia, foi entubado e tudo mais. Então, quando ele melhora, depois ele conta a história, tinha perdido o pai e a mãe com intervalo de alguns meses, né? Então ele já tinha isso carregado, mas ele mantinha um bom humor, e aí eu acho que é muito pela questão da espiritualidade, que ele francamente denotava, né? E aí quando eu voltei, ele ficou, poxa, doutor, eu estava preparado para falar, até pedi para me arrumarem aqui. Botei uma maquiagem. Exatamente. Aí eu falei, não, fica tranquilo, assim, aí contei mais ou menos, aí ele virou e falou, mas eu vou querer gravar uma coisa com o senhor quando eu sair, porque eu vou passar lá na minha igreja e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos sim, mas eu pensei, vai passar, né? Uma semana depois ele estava tendo alta e estavam me chamando no hospital a todo custo para encontrar esse paciente, que eu nem me lembrava que era ele, né? E aí quando eu vou a ele, tem um cinegrafista que era da igreja, tem não sei o que e tal, e aí ele gravou comigo, né? Me entrevistou, fez mais ou menos isso, e aí pediu para eu poder, porque ele queria fazer lá as pessoas em torno dele entenderem a importância de usar a máscara. Isso eu achei muito legal. E ele ganhou consciência do papel, inclusive, que ele tinha como pastor para poder ajudar a disseminar esse conhecimento, né? Então, esse caso acabou me marcando porque ele sai completamente do contexto, né? Dessa coisa de simplesmente tratar, melhorar, dar alta. Esse paciente acabou tendo uma dimensão um pouco maior, até um pouco dentro disso aqui que eu e Shebabo estamos fazendo com você, ou seja, tentando passar mais conhecimento para a população de uma maneira geral. Doutor Shebabo, e as vacinas? Qual o panorama? Hoje saiu informações sobre as vacinas da Rússia, dos Estados Unidos, da China. O que o senhor tem a nos dizer sobre as vacinas? Bom, a primeira questão é que eu sou uma das pessoas que mais defendem a vacina e que eu acho que a vacina vai ser a saída para todos esses problemas que a gente está tendo, né? Não vai ser, como a gente tem falado desde o início, não vai ser nenhuma medicação especificamente, porque a gente já sabe que tratar a doença viral
é sempre muito difícil, principalmente doença viral aguda. A gente não tem remédio para nenhuma doença viral aguda. A gente tem uma medicação, que é o oseltamivir, para influenza, e mesmo assim a gente nem sabe se ela tem importância e atividade tão grande no doente grave, no doente menos grave, naquele que faz gripe, que diminui febre e tal, isso a gente sabe que ela faz, mas a gente não sabe se o oseltamivir, por exemplo, né, ele vai alterar o curso daquele doente que faz doença grave, né? Então, tratar doença viral aguda é sempre muito difícil. E a maior parte delas são controladas com vacina, né? A gente tem aí a própria influenza, sarampo, varicela, todas as doenças virais agudas, né? O que a gente conseguiu de ganho foi com vacina, né? E essas vacinas, elas vão chegar, vão ser produzidas e vão chegar. Mas a gente tem que ter a expectativa também do tempo que isso leva, né? Esses dados que a gente tem recebido, e super contentes, né, com eficácias aí, girando em torno de 90%, são dados preliminares. É muito importante que a gente entenda isso. Dados de acompanhamento de poucos dias, poucas semanas, né? A gente precisa de dados mais robustos, eles vão vir, mas eles precisam de tempo, né? Porque o dado robusto é dado de 3 meses, 6 meses de acompanhamento. Para ter 6 meses, dados de 3 meses, 6 meses de acompanhamento, a gente tem que ter os 6 meses para avaliar esses dados, né? Claro que a gente não tem isso agora, porque os estudos começaram agora ainda há poucos meses, né? Ainda nem finalizaram, então são dados preliminares. A outra questão é toda a logística para vacinar. Quantas vacinas a gente vai ter à disposição em termos de produção, não de quais vacinas, mas a produção dessas vacinas, né? A capacidade de produção dessas empresas todas, né? E a capacidade de aplicar estas vacinas. Então, o que eu tenho falado para a gente ter um impacto da vacinação, né, no controle da doença, a gente vai precisar vacinar aí 60%, 70%, dependendo da eficácia dessas vacinas. Se realmente for de 90%, esse número pode cair um pouco, mas a gente vai precisar vacinar aí 60%, 70% da população mundial. Né? Ou mesmo se a gente considerar só a nossa cidade, a gente vai ter que vacinar 60%, 70% das pessoas que vivem na nossa cidade, né? Então isso leva um tempo. Lembrando que as vacinas, a maior parte delas, vão precisar de 2 doses, então eu preciso do dobro de vacinas para atingir toda essa população, né? Digamos, eu vou pegar aqui um número que eu tenho na cabeça. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Né? Se eu vacinar 70% da população, né, lembrando que eu preciso de 2 doses, eu vou precisar de um número de doses muito grande. Então essa vacinação ela vai ocorrer durante todo o ano de 2021. Esse impacto a gente só vai sentir no controle da doença, a gente só vai sentir no final de 2021 ou no início de 2022. Claro que a cada etapa que eu vou vencendo de vacinação, a gente vai começando com grupos prioritários, né? Isso ainda está sendo definido pelo Ministério da Saúde, mas a gente já pega o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido já mostrou o calendário deles. Então, em dezembro, eles vão começar a vacinar, além dos profissionais de saúde, né, a população com mais de 80 anos. Em janeiro, eles vão vacinar a população com mais de 70 anos. Em fevereiro, a população com mais de 60 anos. E dali para frente vai depender da disponibilidade de vacinas. Então, não é uma coisa que as pessoas acham que daqui a 3 meses todos estarão vacinados e a gente acabou com a doença. A vacina vai ser realmente a nossa principal arma, mas ela tem um tempo para que a gente tenha realmente a capacidade de produção, de ter vacina para vacinar um número grande de pessoas e de conseguir vacinar esse número grande de pessoas. Lembrando que algumas dessas vacinas têm uma logística muito complicada. Algumas dessas vacinas precisam ser conservadas a menos 70 graus. A gente hoje não tem freezer a menos 70 graus em nenhuma unidade de vacinação no país, né? Então você vai precisar criar também uma logística de distribuição, de conservação dessa vacina, né, para conseguir chegar com essa vacina na população e conseguir vacinar adequadamente. E o senhor acha que o Brasil vai conseguir vacinar, sem a sua opinião, aí é pessoal, é achismo, mas que vai conseguir ser vacinado no ano que vem ainda? Acredito que sim. Eu acho que já a partir do início desse ano, de 2021, a gente já vai ter uma vacina
algumas vacinas provavelmente chegando no país, claro que em números muito pequenos ainda, né? Mas a gente já vai começar a ter alguns grupos sendo vacinados já a partir do início de 2021, mas eu acho que para a população em geral, para um grande número de pessoas, provavelmente no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre de 2021. Né? A gente tem no Brasil uma vantagem muito grande, a gente tem um programa de vacinação bastante reconhecido, bastante robusto e bastante reconhecido, inclusive mundialmente. A gente teve alguns vieses nesses últimos anos, né? A gente teve essa dificuldade aí de vacinar, por exemplo, sarampo, tal, uma queda da cobertura vacinal, né? Por falhas mesmo no programa, né? Mas o programa ele é estruturado, né? Então, se o Ministério da Saúde souber utilizar, junto com os municípios, toda essa estrutura que a gente tem já implementada, né, de vacinação nos postos de saúde e tal, a gente consegue uma capilaridade muito grande. No Brasil, a gente vacina populações ribeirinhas no meio lá da Amazônia, né? Vai o barquinho lá e vacina aquela população e tal. Então, a gente tem esse know-how, a gente tem essa característica. Precisa organizar, precisa de alguém que tenha capacidade de fazer essa logística, né? Uma pessoa importante de logística. Né? Então, a gente espera que realmente o Ministério esteja se organizando para que, a partir do momento que essas vacinas estejam disponíveis, essa logística esteja pronta para que a gente consiga vacinar o mais rapidamente o maior número de pessoas. Lembrando que nas vacinas, nas campanhas de vacinação, nos dias D, né, de vacinação, quando a gente tem dia D do sarampo, dia D, essas campanhas vacinam um número muito grande de pessoas, mas é um dia. A gente vai precisar ter dia D todos os dias do ano, para a gente vacinar um número muito grande de pessoas. Então, é uma logística realmente muito grande, né? Necessita de recurso humano, né? Necessita de logística de seringa, agulha, gelo, toda a estrutura que você precisa para vacinar e pessoas com capacidade, né, para fazer essa vacinação adequadamente. Né? Então, pessoas treinadas, né? E isso já tem que estar sendo visto, já está atrasado se não está sendo visto. Né? Na realidade, já teria que estar sendo estruturado, né, já a partir desse ano, para que no ano que vem a gente consiga implementar essa vacinação a partir do momento que essas vacinas cheguem de forma rápida, segura e eficaz. Né? Só um detalhe, né? O Butantan recebeu agora 160 mil doses de vacina da Coronavac, né? Que é a vacina dos chineses. 160 mil doses dá para vacinar 80 mil pessoas, porque são 2 doses. A população da cidade de São Paulo, estou falando do estado de São Paulo, a população da cidade de São Paulo são 12 milhões de pessoas, só para a gente ter uma noção do que significa, né? Chegaram 160 mil doses de vacina. Isso não vacina nem uma repartição pública, né? Não vacina nem um escritório, né? É muito pouca gente, é muito pouca dose, né? Então, mais uma vez, para a gente ter impacto, a gente precisa de milhões de doses, vezes 2, porque são 2 doses na maior parte dessas vacinas. Então, o importante até lá é continuar usando máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos e ficar o máximo que puder isolado, né? Não participar de eventos com aglomeração. Doutor Moisés, a gente já está quase acabando, mas eu queria que o senhor falasse para mim o que os hospitais aprenderam com a Covid-19 e qual o papel dos hospitais nesse momento. Ana, eu acho que os hospitais aprenderam muito e junto com as suas equipes, né, de trabalho. Os hospitais foram muito forçados a melhorar as suas capacidades de gestão, a questão de melhorar a ideia de fluxo de paciente no hospital, você tentar, dentro do possível, fazer com que os tratamentos fossem efetivos e você ganhasse condição do paciente já estar numa condição bem, podendo ir para casa. Alguns hospitais, aqui a gente teve essa possibilidade, conseguiram fazer um acompanhamento em casa desses pacientes por contato telefônico, porque houve em determinado momento uma necessidade de ele saindo daquela crise maior, ele ser colocado para casa, porque você tinha gente já para entrar e ocupar o hospital, né? Como o Chebabo falou, não é simplesmente aumentar leito, você tem que melhorar esse fluxo do paciente. Então eu acho que os hospitais que conseguiram se dedicar a ter uma atenção, entender o que estava acontecendo,
fazendo, a expectativa que a gente tem é que eles aprenderam muito no primeiro pico da onda, vamos chamar assim, eu também acho que ainda é a primeira onda, como o Chebabo, e agora eles vão ser botados à prova. Todos os hospitais públicos e privados vão ser colocados à prova para ver se eles aprenderam mesmo ou se foi uma coisa pontual. O que eu quero chamar a atenção é que, nesse momento, o papel dos hospitais, e aí vem a importância da população entender isso. Lá atrás, quando a pandemia chegou, houve um comando para que todo mundo ficasse em casa e o medo fez todo mundo ficar em casa. Cirurgias foram suspensas, pacientes foram acompanhados por telefone pelos seus médicos, muitas e muitas consultas periódicas foram adiadas. Tudo isso pôde ser feito porque, naquele momento, o ineditismo daquela pandemia pediu isso e todo mundo entendeu. Quando foi agora julho, agosto, que a coisa começou a entrar num relativo controle e, ao mesmo tempo, havia uma pressão muito grande desse grupo de pacientes, desse grupo de pessoas doentes que precisam ter clínicas nos hospitais e tudo mais, esses pacientes começaram a voltar. Só que eles estavam represados, então eles voltaram numa grande força, num grande volume. O atual momento, que hoje, inclusive, foi uma das páginas lá do Globo, uma matéria sobre os hospitais públicos, falando do quanto está difícil, né, em termos de leito, é porque agora a pandemia começa a voltar num cenário onde os hospitais estão cheios. Como eu comentei, não dá para fazer lockdown em hospital. O hospital não tem lockdown. O hospital vai estar ali com as pessoas e nós vamos ter que dar um jeito. Então, hoje, a gente vive uma realidade, e nem todos os hospitais talvez possam fazer isso, nós temos 2 hospitais em um. Um hospital meio que voltado para a área Covid, porque você tem que, dentro do possível, criar áreas específicas, fluxos específicos, dividir as equipes, colocar uma equipe própria para Covid, uma equipe para não Covid. Não é todo hospital no Brasil que tem condição de fazer isso. A grande maioria, por sinal, não tem. Então, você tem, às vezes, você tem que separar as emergências. Você tem que ter uma emergência para receber o Covid diferente de uma emergência que recebe os outros pacientes. E a gente sabe que a grande maioria dos hospitais não pode fazer isso. Então, o que é importante a população entender nesse momento é que a gente conta as mortes por Covid. Mas vai morrer muito mais gente que não vai ser contada. Se a população não entender que ela precisa contribuir, e dá para ela contribuir sem necessariamente ter um lockdown, na minha opinião, né? Essa é uma opinião pessoal. Eu acho que se a população consegue ficar em casa, eu sei que está todo mundo cansado, nós profissionais de saúde estamos extremamente cansados, mas a gente tem que entender que se todo mundo se ajudar agora um pouco, e aí aguardar a vacina que está aí, está para chegar, ela vai chegar. A gente tem que aguentar mais um pouco. Acho que a população, a civilização está sendo muito testada agora a realmente ter uma mentalidade mais coletiva e menos individual. Porque se a gente conseguir fazer o distanciamento voltar a ocorrer, as pessoas usarem as máscaras direito, lavarem as mãos, tudo que foi falado já aqui, isso vai diminuir a pressão sobre os hospitais. E aí os hospitais vão conseguir atender a Covid e atender o não Covid. Se a população não ajudar, vai todo mundo vir para o hospital e assim, nós vamos ter realmente, aí nós vamos ter uma quebra do sistema, que é o que todo mundo teme no mundo inteiro. Não é no Brasil, não é no Rio de Janeiro, não é em Niterói. Esse é o medo que todo mundo tem. E que é um medo que, nesse momento, ele é mais real, na minha opinião, do que lá atrás. Acho que a Covid em si, como o Chebabo chamou a atenção, a gente aprendeu muita coisa. Hoje a gente consegue dar alta mais rápido para um doente, a gente não experimenta tanto quanto lá atrás a gente experimentou. A gente sabe mais ou menos já o que tem que fazer, o resultado, o que se espera, a gente tem um controle melhor. Mas esse controle só vai poder funcionar se não houver pressão. Porque se houver pressão para abrir leito, internar mais, bota leito aqui, tem mais doente chegando, não tem ser humano e nem máquina que vai dar conta. Então, a população nesse momento ela precisa nos ajudar muito. O hospital está fazendo o papel dele, mas só ele não vai resolver. A população vai precisar ajudar. Precisa ter uma campanha, então, né? Chegaram 2 perguntas, eu sei que o nosso tempo aqui já inclusive acabou, mas eu gostaria que vocês respondessem essas 2 pessoas.
Uma é como as famílias podem lidar com o ente com sintomas. Nem sempre é possível fazer o isolamento dentro de casa, mas quais são os cuidados mínimos nesses casos? Pessoas que moram em casas pequenas, que muitos moram no mesmo cômodo, o que é indicado fazer? Qual é a indicação? Olha, o ideal, é claro, né, se a pessoa tem essa possibilidade, é tentar isolar a pessoa doente no quarto, num local, num cômodo, né, em que ela possa usar o seu banheiro próprio e tal. Né? Esse é o mundo ideal. Mas isso a gente sabe que não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Então, a recomendação é, sempre que você tiver que chegar próximo dessa pessoa, até 1 metro de distância, sempre de máscara, né? Tanto os dois, né? Então a gente vai ter que, nesse caso, usar máscara dentro de casa, que é uma das coisas que a gente não faz normalmente. Mas qualquer contato próximo, né, até 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos, de distância, tem que ser feito de máscara. Aumentar a frequência de limpeza, principalmente do banheiro. O banheiro é um dos locais, lembrando que o vírus ele é eliminado nas fezes. Né? Não é uma forma de transmissão muito importante, mas intradomiciliarmente passa a ser importante. O banheiro ele passa a ser um local que tem um risco maior de transmissão. Então, aumentar sempre a limpeza do banheiro, as coisas que a gente limpa mesmo, desinfetante ou álcool, qualquer coisa que possa fazer a limpeza, que a gente faz normalmente a limpeza desses ambientes. Né? E a gente sabe que a transmissão domiciliar ela é a de maior risco, a de maior capacidade, né? Porque você está convivendo com aquela pessoa o tempo inteiro dentro do domicílio, né? Então, esse risco existe. Então, o que a gente recomenda é que os contactantes domiciliares, aquelas pessoas que vivem no mesmo ambiente, né, também fiquem em isolamento durante alguns dias, né, até que a gente tenha certeza de que aquela pessoa não teve a doença. Normalmente o período de incubação aí gira em torno de 7 dias, 5, 7 dias, é a média, né? Podendo chegar até 14 dias, mas a média em torno de 5, 7 dias, né? Então a gente pede para que essas pessoas elas não vão para o trabalho e tal, né? Ou para a escola, porque o risco ali dela se contaminar e depois ela passar a contaminar outras pessoas aumenta. Mas em termos de medidas de proteção, a recomendação é aumentar a frequência de uso de álcool, gel nas mãos, usar máscara no contato pessoal, né, e melhorar a limpeza do ambiente. Essa seria a melhor recomendação e, obviamente, se tiver a possibilidade, isolar, né, a pessoa que está doente, sintomática, ou mesmo que esteja sintomática, mas que esteja positiva, num cômodo e, idealmente, se você tiver 2 banheiros em casa, que essa pessoa use um banheiro só para ela. Esse seria o mundo ideal, não é a realidade da maior parte das pessoas aqui no Brasil. Obrigada. E a última pergunta, eu acho que é de uma grávida. Como o CHN está cuidando das gestantes? Está fazendo o pré-natal nesse período? Como o hospital está separando os pacientes? O senhor já até falou que o CHN tem uma área só para quem tem Covid e eu acho que até um outro prédio, não é isso? O CHN, assim, ele tem um privilégio, a gente tem que assumir que a gente tem esse privilégio e a gente tenta usá-lo da melhor forma. A gente conseguiu separar as áreas, então a gente tem um prédio dedicado à atenção à mulher e esse prédio é o que a gente chama de prédio verde, ele não tem contato com Covid a princípio, então aqui, no que diz respeito às grávidas, não houve nenhum tipo de... Na fase aguda lá atrás, a gente até teve algumas alterações, mas isso logo depois foi ajustado, então hoje isso não é um problema, tem feito o atendimento normalmente, e volto a dizer, é uma área separada. Nem todos os hospitais podem ter isso, mas aqui, felizmente, a gente consegue ter, então não teria nenhum problema para uma grávida estar sendo atendida, estar sendo tratada aqui conosco. Então, grávidas, continuem fazendo pré-natal, pelo amor de Deus. A gente está encerrando esse bate-papo aqui, quero agradecer ao doutor Moisés, doutor Chebabo. Mas antes eu queria pedir as considerações finais, né, de cada um de vocês e quero agradecer ao CHN, o Complexo Hospitalar de Niterói, que proporcionou esse encontro e que nos trouxe informações que realmente parecem banais, mas são muito importantes. Quanto mais a gente falar sobre isso e ecoar e chegar no próximo, seu vizinho, isso é muito importante. Então, a gente quer agradecer a vocês por essa oportunidade. Primeiro eu passo para o doutor Moisés fazer suas considerações finais, depois o doutor Chebabo,
para a gente finalizar. Primeiro, agradecer a você, Ana, por estar aqui conversando contigo, estar conversando com o Chebabo. Chebabo, eu tenho visto ele muito na televisão, outro dia eu falei até com ele, então assim, não é um desafio fácil estar aqui dividindo uma live com alguém que tem comunicado tão bem sobre a doença ao lado de outros colegas médicos, né? Eu acho que se teve outra coisa positiva foi a gente ter visto alguns colegas médicos com um poder de comunicação muito bom e que representaram muito bem a nossa classe. O Chebabo é um deles, então estar aqui para mim é uma honra. Eu queria duas mensagens, assim. Uma para a população, e eu já falei um pouco aí, é pedir à população para entender que a gente tem que dar um gás a mais aí, todo mundo, vamos tentar contribuir da melhor forma possível, porque, assim, foi feita aí uma imagem, né, muito bonita até dos médicos, dos profissionais de saúde como super-heróis, apareceram umas imagens muito legais, né, usando capa, usando cinto de utilidade. Mas nós, profissionais de saúde, gostamos da homenagem, mas a gente entende que a gente não quer ser super-herói de nada. A gente quer apenas fazer o nosso trabalho nas condições ideais, da melhor forma possível, e o nosso trabalho é cuidar e, se possível, curar as pessoas, né? Nem sempre a gente consegue curar. Então, o que a gente sempre pede é condição de trabalho. A gente, nas instituições privadas, de uma forma geral, as tem, nas condições públicas, às vezes, nem tanto. Então, o que é muito importante é, por um lado, a população, nesse momento, se ela fizer a parte dela, diminui a pressão que piora a condição de trabalho de qualquer das áreas. Então, essa é uma forma da população nos ajudar de maneira efetiva, fazer o seu papel. A outra é um pedido, dentro dessa mensagem final, aos gestores, né, de uma forma geral, dos hospitais, ou seja, que olhem para os seus profissionais. Nós estamos muito cansados, todos nós, emergencistas, intensivistas, infectologistas, os enfermeiros, os físios. A gente vem numa batida desde março, num padrão de intensidade. Talvez a gente dissesse que nesses 6, 7 meses a gente trabalhou o equivalente talvez a 2 anos de trabalho normais. Estou aqui chutando, mas é uma proporção assim muito importante, muito, muito severa, até porque muita gente ficou doente, né? E durante as doenças a gente ficou se ajudando, ficou ali cobrindo. Então foi muito intenso. Então eu acho que é preciso olhar, porque tem muita gente ficando doente, tem muita gente se desanimando. Muito profissional de saúde se desanimando, e ainda não está na hora. E aí a minha última mensagem é para os meus colegas, assim, porque é um momento em que a gente tem que resgatar força, talvez de onde não tenha. Mas a gente, de alguma maneira, escolheu ser médico, escolheu ser enfermeiro, escolheu ser fisioterapeuta, escolheu estar na área de saúde para cuidar. E para curar, como eu disse, se possível. Cuidar, a gente vai cuidar se dedicando, ganhando condição, então a gente vai cuidar bem. Nem sempre vai conseguir curar, mas é fato que se a gente estiver se entregando ao cansaço, se entregando ao desânimo, talvez a gente não faça isso da melhor forma. Então, eu sei que eu posso estar pedindo muito, e aí eu estou pedindo para mim também, estou pedindo para todos os meus colegas, né? Eu tenho feito um trabalho dentro do possível com os meus médicos, né? Porque eu sou gestor aqui e tenho muitos colegas trabalhando comigo em outras áreas também, mas é um momento em que a gente precisa tentar buscar uma força, porque talvez seja o maior desafio das nossas vidas do ponto de vista profissional. Sem qualquer heroísmo nessa frase, mas é um momento que a gente precisa. E aí a população podendo nos apoiar, a gente não precisa de nenhum mérito a mais, a não ser um reconhecimento da população de uma forma geral. É isso, e muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Moisés. É uma honra poder estar aqui nessa tarde conversando com o senhor. Doutor Alberto Chebabo, eu queria que o senhor fizesse as suas meu Deus, a palavra fugiu, considerações finais. Desculpa. Nada, que isso. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Globo, ao CHN, da gente estar junto aqui participando desse debate, esclarecendo a população, que eu acho que isso é o mais importante, né? A gente está num período realmente crítico, é a maior crise da nossa geração. Eu, como médico, já tenho 30 e poucos anos de formado, nunca tinha vivenciado esse momento que a gente está vivenciando agora, apesar de já ter passado por algumas pandemias, dengue, epidemias importantes, dengue, pandemias como H1N1 e outras epidemias que a gente já teve, mas realmente é um momento bastante complicado da nossa geração.
Mas eu acho que a gente tem que ter força para isso, né? A gente foi colocado nesse momento, a gente vai fazer. A gente tem hoje uma estrutura de saúde e tal que é capaz de tirar a gente disso de uma forma muito mais rápida do que se fosse isso há 100 anos atrás. Vocês imaginem tudo isso que a gente está vivendo agora, em 1918, quando a gente teve a pandemia de gripe espanhola, que a gente não tinha hospitais equipados, CTI, respirador, não tinha nada disso, vacina, né? Não existia nada disso. Então, a gente sabe que está todo mundo cansado, né? A população está cansada, nós profissionais de saúde estamos muito cansados, claro que ninguém quer ficar o tempo inteiro tratando de uma única doença, uma doença estressante, uma doença desgastante para a gente tratar, mas, como o Moisés falou, né, não tem jeito, né, não tem outra forma. A gente vai ter a vacina vai ser a resposta que a gente quer para a gente poder sair dessa crise, mas ela precisa de um tempo. Eu sempre falo isso, a ciência tem o seu tempo. Não adianta apressar a ciência. Toda vez que a gente apressa a ciência, a gente incorre em erros e esses erros podem ser, inclusive, fatais, né? Então, a gente vai precisar de um tempo, esse tempo vai acontecer, mas o que a gente precisa da população agora é que ela entenda, né, que, apesar de estar cansada, ela tem um papel importante nesse controle. Mais uma vez, não adianta a gente aumentar leitos, porque esses leitos não vão ser suficientes se as pessoas não colaborarem. O gestor público tem o seu papel. A gente também tem pedido para o gestor público ter responsabilidade, seja ele prefeito, governador, presidente, ministro, secretário, ele tem a sua responsabilidade, né? As medidas de saúde pública têm que sair do gestor público, né? E a população tem que entender e colaborar, né? E ajudar nesse contingenciamento, né? A gente não precisa de um novo lockdown. A própria Europa está mostrando que não há necessidade de um lockdown como a gente teve no primeiro momento, nesse momento atual. Naquele primeiro momento ele foi muito importante, porque pegou todos de surpresa, pegou todo mundo sem armas para a gente conseguir tratar adequadamente. Mas nesse momento a gente já tem as armas. A gente já está com as UTIs equipadas, os respiradores, os leitos, os profissionais de saúde já aprenderam de alguma maneira a tratar essa doença, só que a gente precisa que essa estrutura seja capaz de atender, né, a população. E se a gente tiver um aporte muito grande de pessoas chegando, né, para ser atendidas, a gente não vai dar conta, né? Lembrando que as outras doenças continuam existindo. Então, o que eu tenho falado vamos criar leitos para a Covid, mas esses leitos têm que ser leitos a mais. Eu não posso mais tirar o leito do paciente com câncer, do paciente com doença cardíaca, do paciente com outras patologias, porque essas doenças também matam, né? Então não há como a gente hoje reverter o hospital para, como a gente fez no Fundão, que a gente quase que transformou o hospital em exclusivo de Covid. A gente tinha lá uma ala de pacientes com outras doenças, mas muito pouca, né? Hoje o hospital está lotado de pacientes sendo tratados com câncer, com doenças graves e tal. Não dá para eu tirar esses leitos dos pacientes e transformar esses leitos em Covid. Então todos os leitos a mais, todos os leitos de Covid vão ter que ser leitos a mais. Eu vou precisar de mais gente, né? Mais profissional para abrir esses leitos, né? E não adianta a gente abrir esses leitos se a população não colaborar. Então, o que a gente tem falado cuidem-se, né? A minha consideração final cuidem-se e ajudem a gente a cuidar de vocês. Porque só vocês se cuidando que a gente vai conseguir cuidar adequadamente de vocês. Mais uma vez, obrigado, Moisés, aí pelas palavras, e foi muito bom estar de novo com você aqui numa live. Mais uma vez, obrigado, Ana, e espero que a gente consiga ter outras e com notícias cada vez melhores nas próximas vezes. Vamos ter. Muito obrigada, doutor Alberto Chebabo. É uma honra estar aqui com o senhor também nessa tarde e poder trocar informações com pessoas como vocês. Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Quero agradecer a vocês dois, grandes médicos, e obrigada ao público que ficou conectado com a gente. Todo esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube e no Facebook do Globo. E vocês vão poder rever e compartilhar, e compartilhem para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Muito boa tarde, doutor Moisés. Muito boa tarde, doutor Chebabo. Até a próxima. Obrigado, boa tarde.
Tchau. Tchau, pessoal.